A polícia ainda está à procura dos 3 assaltantes que explodiram um caixa eletrônico hoje cedo no Clube Naval, no setor de Clube Sul. Os criminosos chegaram armados e chegaram a amarrar os vigias. Eles levaram bolsas e carteiras dos seguranças. Horas depois do crime, o Clube Naval, que fica no setor de Clube Sul, estava fechado. Lá dentro, policiais civis e militares estavam no local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. As imagens feitas pela PM mostram que o esquadrão antibomba fez uma varredura na área, mas nada foi encontrado. O registro feito pela corporação revela ainda que a entrada do autoatendimento da agência ficou assim, destruída. 2 caixas eletrônicos foram alvo da ação dos bandidos. A polícia informou que um dos terminais estava sem dinheiro e não informou se os bandidos conseguiram levar alguma quantia do outro caixa. Ainda segundo a corporação, pelo menos 3 bandidos participaram da ação. O trio chegou em um carro e rendeu os vigilantes na madrugada desta quinta-feira. Eles ainda levaram bolsas e carteiras dos trabalhadores. A ação do trio durou cerca de 40 minutos. O Clube Naval tem câmeras de segurança que podem ajudar a identificar os criminosos. Neste ano, pelo menos 6 caixas eletrônicos foram atacados em todo o Distrito Federal. No ano passado, foram 36. Mais um caso que mostra a audácia dos bandidos ou a certeza da impunidade. Exatamente. É bom lembrar, minha gente, que o Clube Naval é da Marinha no Brasil. Portanto, é frequentado por militares, por oficiais, por integrantes dessa força militar. É uma ousadia que é raro de se ver por aí. O número de assaltos, de explosão de caixa eletrônica diminuiu um pouco aqui em Brasília, mas continua muito elevado. É o 6º ataque apenas este ano. E a Justiça determina que a lei anti-homofobia do Distrito Federal seja cumprida imediatamente. A decisão também estabelece prazo de 180 dias para que o governo regulamente as novas regras, sob pena de multa de R$10 mil, mas ainda cabe recurso. A decisão é da primeira vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determina que a lei anti-homofobia seja aplicada imediatamente. A Corte ainda deu prazo de 180 dias para que o GDF implemente a fiscalização e a regulamentação do tema, sob pena de multa de R$10 mil. Ainda cabe recurso da decisão. A lei já havia sido regulamentada pelo GDF em junho, 17 anos após sua aprovação. Ela traz punições para discriminação contra a população LGBTI. A medida chegou a ser comemorada por cerca de 15 mil pessoas na 20ª edição da Parada do Orgulho Gay do Distrito Federal, em junho deste ano. Mas, 3 dias depois, sob pressão da bancada evangélica, os distritais derrubaram o decreto que regulamentava a norma. A decisão do TJ é fruto de uma ação movida pelo Ministério Público do DF em janeiro deste ano. Além da ação, que corre em primeira instância, a lei anti-homofobia também é alvo de discussão no Supremo Tribunal Federal. Após a derrubada da regulamentação da norma, em julho, o governo local ajuizou a ação de inconstitucionalidade junto ao STF. Em nota, o governo do Distrito Federal informou que ainda não foi notificado oficialmente. Completou dizendo que desconhece os argumentos jurídicos que levaram à decisão. E a Câmara dos Deputados aprovou de madrugada o projeto que já havia passado pelo Senado, criando um fundo de R$1 bilhão e 700 milhões para as campanhas eleitorais. A proposta precisa ser sancionada pelo presidente Temer até sábado para valer já no ano que vem. Já o Supremo decidiu aplicar a lei da ficha limpa em caráter retroativo. Os detalhes chegando com a Renata Dourado, chegando ao fim dessa novela da reforma política, né, Renata? Agora mostra que quando há interesse, o pessoal trabalha muito, né? Trabalha, né? Vara a madrugada, passa horas debatendo, exatamente isso. Com certeza, quando eles querem, quando é de interesse deles, eles fazem isso muito bem. Com relação a essa questão do Supremo, o assunto foi finalizado, mas ainda faltam algumas análises exatamente para virar essa página, o que deve ser retomado hoje nessa sessão do Supremo, e pode ser também que eles voltem a analisar, voltem não, na verdade, pode ser que eles analisem aquela questão da candidatura avulsa, que é a possibilidade da pessoa se candidatar sem necessariamente ser filiada a nenhum partido político. Nós falávamos sobre isso aqui ontem, está na pauta de análise, então pode ser que isso aconteça hoje, mas é claro que vai depender do andamento aí dessa sessão de hoje, ou pode ser que o assunto também seja adiado, um assunto bastante polêmico. Com relação a esse fundo que você falou, a prova concreta de que quando eles querem, quando é de interesse deles, eles realmente trabalham, passam horas, foram 11 horas ali, durante a madrugada eles aprovaram esse fundo
fundo partidário com recursos públicos, ou seja, recursos que virão do nosso bolso, porque eles alegam que desde a proibição, em 2015, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu o pagamento, né, por parte de empresários, a doação de campanha por parte de empresários, por parte de empresas, eles têm dificuldade em fazer as respectivas campanhas e aí o dinheiro vai vir nosso. De onde que virá esse dinheiro? Das emendas parlamentares, e isso foi uma grande polêmica, porque boa parte dos deputados não queriam retirar dinheiro de emendas parlamentares, mas parte desse dinheiro vai vir, portanto, de emendas parlamentares e também daquelas propagandas partidárias que a gente vê em ano que não é ano de eleição, propaganda de partido político, em rádio e TV, então isso também vai acabar e com esse dinheiro também vai para esse fundo. Então, vai ter um valor mínimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais, um valor mínimo, o teto a gente não sabe, isso é o piso. Então, para de fato passe a valer nas eleições do ano que vem, de 2018, aí o presidente Michel Temer, como você lembrou, ele tem que sancionar, precisa sancionar até sábado, senão não vale. Mas a gente sabe que também é de interesse do próprio presidente Michel Temer favorecer também esses candidatos. A gente está aí nessa época onde a denúncia vai ser votada, deve ser votada entre o dia 23 e 22 de outubro. Então é óbvio que há todo o interesse por trás para que isso aconteça e, de fato, é o que deve acontecer. Rodrigo. Obrigado, Renata. Depois de muita discussão, até confusão no plenário, saiu fundo eleitoral. Exatamente. Aliás, esse era um dos raros consensos, né, no Congresso Nacional, é a criação de um fundo público para financiar a campanha deles. É mais ou menos o seguinte: você é uma das 10 pessoas que está numa mesa de uma churrascaria. E aí as pessoas comem, se refestelam, etc. e tal. De repente, as outras 9 pessoas saem da mesa, vão para um canto, ficam lá de buchicho, se reúnem e decidem que você vai pagar a conta. É mais ou menos isso o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. O que eles decidiram é que a conta da campanha deles, que vai bajular eles, será paga com o nosso dinheiro, o dinheiro que eles tiram do nosso bolso a título de impostos. E alunos de uma escola pública do Gama foram surpreendidos com a visita de um porco-espinho. Isso mesmo, um porco-espinho. Olha só. O Centro de Ensino Médio 9, no Gama, foi esconderijo de um porco-espinho na noite desta quarta-feira. A Polícia Militar Ambiental foi acionada por volta das 9 horas da noite. Os militares se depararam com o animal dentro do banheiro da escola. O porco-espinho foi levado para o batalhão ambiental. Mais cedo, um homem foi resgatado dentro de uma cisterna na DF-130, em uma chácara próxima ao Café Sem Troco, no Paranoá. Ele estava trabalhando no poço de aproximadamente 15 metros de profundidade quando parte da estrutura quebrou e ele caiu. 7 viaturas foram até o local. Ele foi retirado depois de 2 horas e levado para o hospital de base pelo helicóptero dos bombeiros. O trabalhador não sofreu ferimentos graves e estava consciente. Quinta-feira de racionamento e as regiões afetadas são Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas e condomínios do Jardim Botânico. Taguatinga Sul, Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo 1, Guará 1 e 2 e parte de São Sebastião também entram no rodízio. E a seguir, os cuidados que se deve ter com o carro em época de chuva. O Banho de Cidade volta já.